Oi, aqui é o Ricardo e nesse vídeo eu vou falar de uma questão que aflige muitas pessoas que pensam pelo menos em começar um negócio, começar a empreender. E eu não sei se é a sua questão, mas muita gente pensa em empreender, mas tem medo de executar aquela ideia de negócio, aquela ideia de empreendedorismo. E muitas vezes fica perdida, né, sem saber o que é que vai fazer. Ela tem essa vontade de querer fazer algo a mais, mas elas têm o medo como limitador. E essa questão do medo de empreender, ela começa na infância. Muitas vezes, no relacionamento com os pais idealizam que a criança deve ir para a escola, ter uma boa formação para conseguir um bom emprego. E isso realmente pode tirar completamente a criatividade, a capacidade e o desejo de realização das pessoas. Até porque, uma vez que a criança vai para a escola, na escola ela é preparada a seguir uma carreira, a seguir uma profissão para poder ela trabalhar numa empresa de uma outra pessoa, ser funcionário público, enfim, ela não é preparada para poder empreender e começar a criar um negócio para ela. Então é todo um sistema de limitação, é um sistema de realmente não encorajar a mentalidade de empreendedorismo. Isso acontece de maneira geral, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Isso acaba trazendo esse medo de empreender, porque as pessoas, elas, em paralelo a tudo isso, elas começam a buscar estabilidade. A mentalidade de estabilidade faz com que as pessoas tenham medo de assumir risco. Veja só, eu falei medo de assumir risco e não correr perigo, que são duas coisas diferentes. Então, se a pessoa começa a ter uma capacidade de planejamento para que ela assuma um determinado risco, porque na escola, em casa, as pessoas são ensinadas a buscar segurança. E, na verdade, segurança não existe. Segurança é uma ilusão. Não existe estabilidade em lugar nenhum. Mesmo que você seja funcionário público, talvez, como acontece em vários estados do Brasil, o serviço público ele não tem orçamento suficiente para poder pagar os funcionários. Ou seja, daqui a um tempo é muito provável que essa bolha ela exploda em algum lugar, eliminando a estabilidade das pessoas, a pseudo-estabilidade, como eu falei, porque estabilidade não existe, e só reforça esse argumento. As pessoas vão ficar estagnadas, não vão ter crescimento, justamente por esse tipo de mentalidade, porque elas estão muito preocupadas em simplesmente trabalhar para ganhar um salário e poder pagar as contas. Então, a rigor, se você for começar a analisar de cabeça aberta realmente, eu pergunto para você, o que é que você precisa realmente para poder viver? Você não precisa de muita coisa para poder viver. Você precisa somente de duas coisas. Você precisa de alimentação e água. E talvez você precise vestir alguma coisa, mas de fato, para você se manter vivo, você precisa estar alimentado e beber água. E todo o resto que você conhece é fruto da imaginação humana. É o que se chama de realidade imaginativa. Porque dinheiro é realidade imaginativa, empresa é realidade imaginativa. Então tudo isso foi criado pelo homem e as pessoas começaram a dar valor a essas coisas criadas, imaginadas pelo homem. E é a partir disso que o homem ele transforma o pensamento em energia. Ele cria o dinheiro e o dinheiro é energia, é algo que circula, que troca de mãos. Então, o que eu quero dizer com isso é que você não deve temer empreender, não deve temer correr riscos, não deve temer ser demitido, não deve temer não deixar alguma coisa para os seus filhos, por exemplo. Porque a partir do momento em que você cria os seus filhos, dá uma boa educação para eles, quando eles estiverem grandes, que você se for desse mundo, de uma maneira geral, é assim que acontece, eles já vão estar grandes e formados e já estarão autossuficientes para poder tocar a vida deles também. Então não há também o que temer em relação a isso. Então não adianta você pensar em ficar preso a algum tipo de status, por exemplo, ficar preso a ter um determinado carro, a ter uma determinada casa, ter medo do que você vai deixar para os seus filhos, porque se você der uma boa educação para eles e ensinar a viver, eles vão ter o suficiente, vão ter o ponto de início e vão ter mais ainda. Provavelmente você vai estar passando muito mais do que você tem, porque isso é o caminho normal da evolução. Quando você recebeu a educação dos seus pais, os seus pais lhe deram tudo aquilo que foi melhor. E você pode partir desse ponto, entregar a melhor educação, entregar a melhor maneira de viver, ajudar a desenvolver a mentalidade dos seus filhos para que ele comece de um ponto à frente de onde você começou. Então o que você precisa ensinar de fato é o seu filho a ser independente e não a depender de você. Se ele depender de você quando você estiver velho, quando você já estiver numa determinada
idade avançada, significa que você falhou, que você não soube cumprir a sua missão. Então também não há o que temer em relação a isso. E como eu falei da questão da realidade imaginativa, tudo aquilo até que você acha que é seu, não é seu. A casa que você mora, até que seja uma casa própria, ela não é sua, porque a partir do momento que você deixa de pagar condomínio, deixa de pagar os impostos, o governo vai lá e vai tomar ela. Então você simplesmente está pagando por algo, achando que é seu, mas que não é seu. Então no fundo, nada é nosso. A casa que a gente mora não é nossa, o carro que a gente usa não é nosso, seja alugado ou seja próprio, entre aspas. Então o ponto fundamental para você realmente entrar de cabeça e mergulhar nisso, se você realmente quer empreender, quer fazer algo para você, é você eliminar crenças, eliminar tudo aquilo que está te travando, ter a consciência de que estabilidade não existe e que empreender é liberdade. É você realmente abrir as portas para a liberdade, que vai lhe dar prazer, que vai fazer com que você possa ir para onde você quiser, que você tenha os recursos que você queira, que você também tenha tempo, que é o ativo mais precioso que existe. Porque o nosso tempo é limitado e ele simplesmente está passando. Então comece a fazer algo diferente se você quer resultados diferentes. Comece a pensar diferente, se permita a isso, se permita a sair dos paradigmas do qual você viveu a vida toda. Lembre-se, você só precisa de água e comida. Existem dois tipos de pessoas: as pessoas que se permitem evoluir e avançar e as pessoas que se limitam e que estão ali muito confortáveis naquele mundinho dela. Reflita sobre isso. Do que é que você tem medo de fato? Faz sentido esse medo? Você tem medo de não conseguir nada? Você tem medo da opinião das pessoas? Você tem medo de se desafiar? Então eu digo para você que não tenha medo de ser diferente. É bom que as pessoas critiquem você porque você está sendo diferente, porque a partir do momento que você é diferente, você vai ter o resultado também que as pessoas não têm. O seu resultado vai ser diferente da média das pessoas. Que as pessoas que lhe criticam, elas queriam fazer, elas queriam ter a coragem para fazer aquilo que você está fazendo, mas elas simplesmente não têm coragem. E mais uma coisa também, quando você pensa em empreender, perca o medo de vender. Muita gente fica travada porque vai ter que realmente começar a aprender a vender. Mas a venda é só um processo. As pessoas, na verdade, elas não têm medo da venda, elas têm medo das objeções, elas têm medo dos nãos. Mas saiba que para você avançar, você vai ter que passar por cima dos nãos, que a cada não que você passar, você vai estar próximo do sim. Então seja um colecionador de sims. Coloque os nãos de lado, não se importe com isso. Isso faz parte de qualquer negócio que você queira fazer e avance nos sims. Então vender é uma questão matemática, são números que você deve fazer. E não tenha medo de errar, erre rápido, porque quanto mais rápido você erra, você aprende. O erro não é ruim. O importante é que você erre, tome aquele erro como uma lição aprendida e você seguindo todo esse processo, você vai se fortalecer e vai aprender a fazer com que a sua ideia em ação dê certo. Você vai começar a se conectar com pessoas também que estão em crescimento, pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. E, obviamente, se você não desistir, tudo isso vai dar certo. E mais, só para me lembrar também, se você ainda não tem nenhum tipo de ideia no que você começar a empreender, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo também um link para um e-book que tem algumas ideias. São 5 ideias para você empreender mesmo em momentos de crise. Você pode fazer um download, você vai receber esse e-book no seu e-mail. É isso então por hoje, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tchau!